Bom, tudo. E a caneca Uigur é que está ditando aqui. Bom, dentro tem café. É uma maravilha, porque meus vizinhos aqui têm café do Laos, do Vietnã, de Mianmar, dois tipos de café do Brasil. Tem Brasil Santos, inclusive. Eles fazem mixes de cafés. E um dos mixes é Brasil Santos, Indonésia, Papua New Guinea. É maravilhoso. Então, está dentro da caneca Uigur. Infelizmente, não tem leite de camelo. Eu não tomava leite de camelo há séculos e fiquei completamente fissurado de novo. Leite de camelo fresco, que eu comprava nos mercados, no Xinjiang. É uma maravilha absoluta. Na minha opinião, é mais gostoso do que o leite fresco daquelas vacas normandas alucinantes, consideradas as melhores vacas do planeta. Sim, o leite cru na Normandia é um espetáculo, mas o leite de camelo cru comparado, nossa, tá num outro nível. Então, bom, cafés do Sudeste da Ásia misturado com Brasil Santos. Bom, não me vem em português os adjetivos, me vem em outras línguas, mas em português seria algo abjeto. Talvez o melhor adjetivo seja um dos espetáculos mais abjetos de política externa, dos últimos séculos, na verdade. O outro acontecimento nefasto nesse momento que eu estou conversando com vocês são várias reuniões, na verdade, em Bruxelas, em diversos níveis da OTAN e OTAN, União Europeia, para para os chihuahuas variados continuarem gritando e babando cada vez mais na sua guerra eterna contra a Rússia. Isso não vai mudar e vai ficar cada vez pior, que é o que a gente vai ver daqui a pouco no, na- no, no X da nossa conversa. Bom, como vocês podem ver, sair da China é você voltar a lidar com uma série de horrores concêntricos. Eu estou tentando usar todo o máximo de paciência budista e taoísta que eu aprendi mais de 3 décadas na Ásia para tentar navegar tudo isso. Pelo fato da nossa profissão e da nossa atividade, como nós todos como analistas independentes, no meu caso como correspondente estrangeiro há 40 anos, que já vi todo tipo de horror possível e imaginário no planeta, mas a gente ainda não viu o pior, e o pior está começando a acontecer. Nós nem chegamos no pior ainda. O pior vai ser daqui para frente. E é sempre daqui para frente. Ah, mas, claro, a China continua permeando o meu consciente, subconsciente e as minhas noites brancas também. O tema principal, na verdade, é, de novo, a derrota estratégica do Império na guerra por procuração contra a Rússia usando a Ucrânia. O Império e dos vassalos. E isso está levando cada vez mais a um impasse cada vez mais perigoso, chegando ao ponto em que hoje, no dia que a gente está gravando essa conversa, essas conversas não, esses debates na OTAN e essas deliberações, não são nem deliberações, porque as decisões já estão tomadas. Eles vão investir ainda mais o dinheiro que eles não têm e as armas que eles não têm e que eles vão comprar dos Estados Unidos pagando em euros, que eles também não têm, continuar a guerra eterna contra a Rússia cada vez mais barra pesada, incluindo a possibilidade dos famosos Tomahawks americanos serem enviados para Kiev. A possibilidade principal é que 50 Tomahawks sejam enviados pelos americanos. Eles não podem enviar mais, eles não têm mais do que 50 Tomahawks disponíveis. Os ingleses já falaram que eles vão ajudar a Ucrânia
a coordenar o lançamento desses Tomahawks. Claro, em termos de escalação, é uma escalação após. Nós tivemos todo tipo de escalação possível e imaginário nesses últimos, especialmente nesses últimos 2 anos, no que em alemão se chama Wunderwaffen, armas maravilhosas, extraordinárias, mágicas, e nada disso funcionou contra os russos. E esse é o problema principal. Tudo que foi jogado pelo Ocidente coletivo, desmembrado, fragmentado, o império mais vassalos contra a Rússia, não funcionou. Os russos fincaram o seu pé à la russa, eles desafiaram o império e os vassalos, e o X da questão: venceram. A vitória já é russa. É uma questão de tempo e de modalidade. A derrota estratégica do império e dos vassalos é um fato consumado, que gera todo os horrores extras aos quais todos nós vamos ser confrontados a partir de agora, cada vez mais. É um vórtex de horrores concentrados. Ah, o, o sul global, a maioria global, como definida pelos melhores diplomatas do planeta, incluindo o Grandmaster Sergei Lavrov. Eles, cada vez mais, nesse intervalo, apoiaram a Rússia, recusando o boicote ocidental à economia da Rússia. E hoje, abertamente, dos BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai, a maior parte dos atores principais do sul global apoiam a Rússia nessa guerra direta contra o Império. Então a gente chegou a um ponto onde é possível se fazer uma formulação extremamente provocatória, mas baseada em realpolitik. Vocês imaginam que os russos, um povo europeu, branco, falando uma língua eslava, eles se tornaram o escudo militar do sul global e da maior parte do planeta, defendendo em diversos níveis, direta e indiretamente, a soberania do sul global, porque o Ocidente se recusou a integrar a Rússia ao sistema ocidental, a essa regra, ordem internacional baseada em regras, entre aspas, depois do final do comunismo. Ou seja, essa derrota estratégica já anunciada, e incluindo o único europeu que a enunciou diretamente há quase 2 anos, quando ele publicou o seu livro La Défaite de l'Occident, A Derrota do Ocidente, Emmanuel Todd, está gerando cada vez mais um, uma demência progressiva do complexo industrial militar americano e dos vassalos europeus ao mesmo tempo. É um combo, né? Eles trabalham juntos. Vejam essa declaração, eu vou citar textualmente, daquele palhaço posando como secretário das Guerras Eternas, chefe do Pentágono, um medíocre comandante de um batalhão na guerra do Iraque, e hoje está no papel na posição número 1 como secretário de guerra. Alguns dias atrás ele disse, textualmente: nós somos os mais poderosos militares da história do planeta, sem competição. Ninguém chega nem perto. E o seu comandante, o comandante circense, né, o saltimbanco circense na Casa Branca, completou dizendo que o nosso mercado também é o maior mercado do mundo e ninguém quer viver, ninguém pode viver sem ele. Ridículo. Os chineses acabaram de provar, há alguns dias atrás, e em diversos níveis, especialmente quando vieram os últimos números que saíram no começo dessa semana, de aumento das exportações da China para o sul global e também para a União Europeia.
A China diminuiu as suas exportações para os Estados Unidos, não é um problema. Aumentou as suas exportações para a Europa, o sul global como um todo, especialmente o sudeste da Ásia, os seus vizinhos aqui da ASEAN, os 10 do sudeste da Ásia. E depois a China soltou o que se pode dizer a arma nuclear invisível que eles estavam guardando para o momento certo, que é a nova legislação sobre venda de materiais contendo terras raras chinesas. Os zionistas e os americanos adoram falar em decapitação de lideranças, seja o Hezbollah, seja o que eles tentaram com o Irã, seja o que eles conseguiram com a liderança civil no Iêmen. Ah, a matéria principal dos sionistas eles acham que decapitando lideranças eles conseguem supremacia. A noção em si já é estúpida, porque pressupõe que não existe renovação de lideranças. E qualquer movimento importante, como o Hezbollah, por exemplo, é sobre renovação. É algo que quando você vai ao Líbano e conversa com líderes do Hezbollah, eles dizem que sim, nós somos decapitados, mas as novas gerações são tão competentes quanto as anteriores, elas estavam já sendo preparadas e agora a preparação vai entrar na reta final. O Hezbollah está num processo de recondicionamento, digamos, mas não foi decapitado. A ideia base, a ideia chama do Hezbollah não foi decapitado. Agora, tenta explicar isso para os sionistas e para os americanos e para esse combo ah, 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 sionistas americanos atlanticistas, na verdade. Bom, basicamente, no momento, a gente está vendo o que se pode definir como o Império Anglo-Americano sionista. Essa seria a definição mais ampla. Eles estão se encurralando, se auto-encurralando, numa lógica de declínio terminal e tentando achar soluções mágicas, o que se chama em futebol americano achar um Hail Mary Pass, o famoso passe Ave Maria. Que no caso, por exemplo, geoeconômico, seria um novo Bretton Woods. Não vai acontecer. Trump e quem está em volta dele, ele está querendo um novo Bretton Woods, porque a ideia seria recriar a hegemonia do dólar. O dólar está perdendo hegemonia em todo o sul global, em diversos níveis. E qual é a arma para reconquistar a hegemonia do dólar para Trump 2.0 e quem está em volta dele, os assessores? Ameaças, gritaria o tempo todo, né? Vou ficar batendo as asas como um pombo desesperado, tarifas e, se for o caso, guerra. É uma estratégia de confrontação, é uma estratégia do caos e uma estratégia de caos desordenado. Tem uma noção do Emmanuel Todd que merece ser desenvolvida a curto e médio prazo, de que essa desagregação interna do Império Anglo-Americano sionista está levando, de um ponto de vista shakespeariano, a gente podia dizer, o Império do Caos a se lançar contra o resto do mundo em uma fúria absolutamente desordenada. E aí eu vou citar Shakespeare direto. Famosa citação de Shakespeare de que a vida é um assunto não muito importante. Sorry affair, na verdade, é uma pena tudo isso. Or a sorry tale, o que é melhor ainda, é um conto não muito importante, narrado por um idiota, cheio de som e fúria, e que não significa nada. O problema é que esse som e fúria solto pelo império significa caos em cima de caos em cima de caos. Significa um vórtex de caos. E essa é a lógica interna do império agora sob o condutor circense.
E ao mesmo tempo em que ele lança essa fúria desordenada, na forma especialmente de tarifas, contra todo mundo, contra o sul global inteiro, contra os BRICS, contra o Brasil, contra a Índia, contra a Rússia, contra a China, contra todo mundo, ao mesmo tempo o império vai se devorando por dentro numa tentativa desesperada de recolonizar as suas próprias colônias. E a principal colônia a ser recolonizada totalmente é a Europa. Bom, isso impede que a desdolarização avance? Não. Do ponto de vista dos BRICS, não é um processo de desdolarização per se, ainda que haja vários elementos de como a gente já qualificou o laboratório dos BRICS estar desenvolvendo sistemas alternativos de pagamento e sistemas de comércio baseado em moedas nacionais e em trocas nacionais e multinacionais, bilaterais, trilaterais, etc., nas suas moedas próprias. A única coisa que entra na cabeça de Trump 2.0 e de quem está em volta dele é de que isso é uma desdolarização. Trump faz acusações completamente estúpidas, no sentido de BRICS foi criado para desdolarizar e para atacar os Estados Unidos. Obviamente, ele nunca leu nada sobre a história pregressa dos BRIC originais, dos quatro, dos BRICS e dos BRICS expandidos, especialmente desde a cúpula de Kazan ano passado. Eles não podem, de qualquer maneira, Trump e os seus assessores não podem aceitar esse processo, mesmo esse processo já em andamento, de progressiva comércio em moedas locais, regionais e nacionais, porque isso, a curto, médio e longo prazo, significa o final do império. É a única coisa que ele consegue entender. Daí essa reação infantil de protecionismo tarifário, de tarifas que o boomerang e o blowback é enorme dessas tarifas, é um projeto protecionista. É um sonho protecionista é, que vai andando dentro da inércia inerente ao império, e tudo isso impede algo que seria radical e fundamental para transformar a lógica interna do império, que seria que transformar o império especialmente o centro do império dos Estados Unidos, em uma nação produtiva, em capitalismo produtivo. O capitalismo dos Estados Unidos é predatório, é especulativo. Não tem nada a ver com capitalismo produtivo. E esse é o X da questão. E não tem como voltar. Não tem como os Estados Unidos usarem técnicas de capitalismo produtivo como usaram, por exemplo, no início do século XX. Bom, Pentágono, agora sob a égide desse palhaço secretário das Guerras Eternas. Eles olham para essa guerra por procuração na Ucrânia e não é à toa que eles têm que ficar desesperados, porque, número um, eles não conseguiram quebrar a resistência russa. Por quê? Porque eles não produziram uma quantidade de armamentos suficientes para quebrar a resistência russa. E, acima de tudo, os militares russos são muito mais inteligentes do que os militares americanos. Isso estou colocando da maneira mais direta possível. Ou seja, o que está sobrando para o Império? Desmembrar e desmilinguir a Europa de vez, economicamente, ajudada pelo fato de que as lideranças políticas da Europa são tão estúpidas que eles estão envolvidos em uma lógica, uma loucura absolutamente suicida. Isso você vê em detalhes na economia alemã completamente estagnada, no aumento da pobreza e das desigualdades sociais, desculpe, pela Europa Ocidental inteira. O estado da França, atualmente, onde a população praticamente inteira, quase 99%, detesta aquele reizinho idiota e não tem como se livrar do reizinho idiota, sabendo que o reizinho idiota está destruindo o tecido social da França.
da França clássica, da França ancestral, da França inteligente. Por exemplo, não espere nada ah, minimamente semelhante à promoção da cultura clássica francesa vindo daquela laia que habita o Élysée, o Matignon e os círculos de poder da França em torno do reizinho e, bom, não vou nem dizer do quê, daquela coisa lá do seu lado passando por sua mulher. Bom, então essa é uma fratura total do Ocidente e que está levando, já tem dois resultados muito importantes, esses relativos diretamente ao império. A gente pode já dizer agora, considerando o fato de que o Alasca foi, na verdade, não deu em nada. E a melhor definição foi de Sergei Ryabkov, número 2 de política externa russa, dizendo que a situação no momento é como um edifício que está caindo. E esse edifício que está em colapso absoluto, as rachaduras já chegaram na base do edifício, ou seja, ele já está praticamente colapsado inteiro. Nós, russos, temos interesses em reerguer esse edifício. Mas a gente vê que do outro lado não tem nenhum interesse em relação a reconstruir esse edifício. Ou seja, Ryabkov, de uma maneira sofisticada, polida, né? Basicamente dizendo que as relações Rússia-Estados Unidos estão mais uma vez voltando para o buraco e para a estaca zero, literalmente. Isso foi confirmado pelo presidente Putin pouco depois. Ou seja, o que está sobrando para o império nessas condições? Eles perceberam que eles não têm como infligir uma derrota estratégica militar, seja como for, em cima da Rússia. E agora, com a China, depois desse movimento Sun Tzu chinês em relação à nova legislação incidindo sobre terras raras, que é basicamente dirigida ao uso militar de terras raras encontradas, exploradas na China. É, foi uma decapitação tecnológica do complexo industrial militar americano e do Pentágono e da US Navy, das três armas americanas. Quem tem um QI acima da temperatura ambiente em Washington, no Beltway, em torno, Virgínia, Maryland, no sistema, e na ligação com New York, New Jersey, financeira, bancária, etc., percebe que isso daí é. E não vai ter retorno. Para você montar uma nova cadeia de suprimentos de terras raras, você pode usar a Austrália, por exemplo, seja quem for, é no mínimo 5 anos, mas isso é muito especulativo. Seria, realisticamente, pelo menos 10 anos. E em 10 anos a China já vai estar muito além. Ou seja, esse é o golpe Sun Tzu que realmente marca é, mais ou menos graficamente os chineses mostrando para o império: ah, vocês queriam nos provocar, vocês estavam nos provocando o tempo todo, a gente aguentou tudo, nos encaixamos tudo até agora. Essa nem é a nossa resposta. Essa é uma das nossas respostas. A gente pode ter muitas outras também. Mas essa é uma resposta que a gente sabe que vocês vão prestar atenção. E não é à toa que o condutor circense e todo mundo em volta estão como uns pombos malucos se abanando as suas asas sem nem saber o que falar. Aliás, sem saber o que falar, é um clássico. Trump, mais uma vez, dizendo que todo mundo está escapando dos BRICS. Ele disse isso no começo da semana. Todo mundo está saindo dos BRICS. Ou seja, qualquer besteira que ele fala é amplificada pelo planeta inteiro. A única coisa que ele faz é monopolizar o ciclo de notícias 24/7, dia após dia. É a única coisa que ele faz, porque a sua lógica é de controle da ágora social, do debate, ou pelo menos do blá 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 social, que nos Estados Unidos na verdade, é uma gritaria absolutamente insana, com o mínimo de conteúdo.
Então, nesse processo que a gente vê o império se autodevorando, está devorando especialmente os seus aliados, colônias na Europa, alguns na Ásia, como Japão e Coreia, o máximo o possível, e é uma a raiva incontida, o som e fúria de você contemplar uma derrota estratégica na sua frente e você não tem como virar. É um ressentimento, e isso transborda para um ressentimento enorme, que aí é metastasizado pelo Império em relação à Europa, em relação ao Japão. Tudo isso tem a ver com algo que o Emmanuel Todd analisa com muita propriedade no livro e no último post que ele colocou no Substack no final de setembro, niilismo. Aí a gente entra numa espiral nihilista, que é a característica desse complexo industrial, militar, financeiro, anglo-americano sionista. Esse niilismo, agora, dentro dessa ótica niilista do resto do mundo, vocês podem ver que eles não têm absolutamente nada positivo para propor para o sul global e para a maioria global, a não ser guerras eternas e a não ser atacar de todos os lados. Hoje, o império do caos sobre Trump 2.0 é atacar todo mundo que tiver na frente sem limites. Uma escalação constante de agressividade. O que está embutido nisso tudo, e aí a gente podia entrar numa longa discussão filosófica, mas basicamente, resumindo, é um vazio metafísico absoluto. É uma crise em países secularizados, é uma crise especialmente batendo no protestantismo e no judaísmo como foi corrompido pelos sionistas. É a dimensão irracional, completamente irracional, que está no coração dessa derrota estratégica. E é uma derrota estratégica dupla do império e dos seus vassalos. A derrota infligida pela Rússia no campo de batalha e a derrota infligida pela China no campo tecnológico. Ou seja, a gente não está falando mais de uma perda de poder imperial, não é mais um assunto técnico, apenas técnico. Ele tem a ver com uma exaustão moral do império total, uma ausência total de qualquer perspectiva existencial positiva, e isso faz o império mergulhar nesse niilismo absoluto. Bom, aí em paralelo vêm as estupidezes proferidas pelos ditos líderes políticos do complexo atlanticista. Por exemplo, Tutti Frutti, aquela coisa holandesa que parece um Gouda que inspirou a data, dizendo que a OTAN é 25 vezes maior e infinitamente superior aos militares russos. Ou seja, a estupidez inerente a essa afirmação é tão grande que a gente não precisa nem chamar os melhores analistas militares, inclusive não só russos, chineses, mas inclusive ocidentais, esses que têm um QI acima da temperatura ambiente, para realçar como é estúpida essa declaração de Tutti Frutti All Ruti, secretário-geral da OTAN. Para dar uma visão chinesa do que está acontecendo, a gente podia usar uma metáfora muito chinesa, que o império é vasto, e o imperador está bem longe, atrás das montanhas, etc. e tal. Isso é em várias dinastias, isso é o que as províncias chinesas costumavam falar em relação ao império, seja o império quando era em Xangan, na atual Xi'an, ou depois em Pequim. Então a gente pode dizer hoje que o império é vasto, mas o imperador não está com o olho em cima de todo mundo atrás das montanhas. Ele está caindo pelas tabelas, literalmente. E ele está afundando no seu próprio som e fúria shakespeariano.
Além do que, é como se tudo isso tivesse circulando num redemoinho na piscina onde o Narciso, que está se afogando na sua própria piscina, que na verdade é uma piscina ultra poluída, ele se afoga na sua piscina ultra poluída, nesse vórtex total, em meio ao som e fúria, se debatendo, sem conseguir voltar à superfície para respirar. E, obviamente, por causa disso, ele não tem nenhuma solução plausível, ele não tem nem tempo de respirar, pôr a cabeça fora d'água, olhar em volta e pensar em uma saída desse pântano apodrecido. Mas o que torna o Império mais perigoso nessas condições é que ele é esquizofrênico. Não é, nada é independente. Tudo isso se torna ainda mais complicado porque o sistema americano plutocrático, essencialmente, é uma plutocracia que envolve o sistema financeiro, ou seja, altas finanças, envolve big oil, envolve todo mundo que está na indústria do petróleo, envolve big tech, ou seja, os grandes de Silicon Valley, envolve plutocratas que são trumpistas, muitos outros não são, envolve toda aquela cambada do petróleo do Texas, que é extremamente perigosa, e convertidos a seclas, discípulos, etc., de Silicon Valley. É, ou seja, é um quadro de distopia total. O que que isso está gerando na prática? E vocês estão vendo isso todo dia, acompanhando, ainda que seja a epiderme do noticiário. Vocês veem os americanos bombardeando barcos que saem da Venezuela, sem nenhuma evidência de que são narcotraficantes. Vocês viram o Império há poucos meses bombardeando o Irã. Eles vão querer bombardear o Irã de novo. Isso já foi ameaçado pelo próprio Trump. Vocês viram a Israel, a Força Aérea Israelense, basicamente atacando o Catar direto, onde tem uma das maiores bases americanas do planeta, a base de Al-Udeid. Ou seja, tudo isso é um kabuki gigantesco, na verdade. Pode parecer para muitos de vocês, e na verdade um conto distópico de ficção científica completamente fora de controle. E é exatamente isso. É um mundo negativo, é um mundo de ponta cabeça, onde paz é guerra, neo-orwelliano, e você vê essa intersecção completamente demente de poder, de fragmentação, de hierarquia, de violência, de pobreza, e incluindo um genocídio não condenado pelo Ocidente e que vai ser retomado breve assim que tiver essa pausa acabar. Essa pausa foi feita justamente para tirar o genocídio da percepção popular pelo sul global inteiro e tentar mudar a narrativa. Olha, agora tem a paz em Gaza, vamos sentar todo mundo, vamos reconstruir. Reconstruir, ninguém está falando em reconstrução. Ah, e isso, evidentemente, sem nem consultar os palestinos. Isso é um pequeno resumo de, como vocês podem ver, é um resumo de um horror absolutamente infinito. São círculos concêntricos de horror. Se Dante estivesse vivo hoje, o inferno seriam círculos concêntricos desses horrores detonados pelas lideranças, entre aspas, políticas, tecnológicas e financeiras do Ocidente coletivo e fragmentado. Ah, eu podia fechar, eu vou fechar com um horror absoluto, talvez. O horror principal, na verdade. Me desculpem, mas a gente está falando de realpolitik. Vocês pegam esse combo no Império do Caos, que junta os doadores bilionários sionistas e fazedores de opinião pública ou de políticas nos Estados Unidos atrás de Trump. Vocês pegam a russofobia inerente ao complexo industrial militar americano
E vocês pegam a demência suicida terminal das elites, ditas elites políticas europeias, as mais medíocres, provavelmente nos últimos 200 anos ou mais. Isso está levando a essa rampa em ascensão cada vez maior da guerra eterna contra a Rússia, que pode chegar a algo fora do controle mais cedo do que mais tarde. Do ponto de vista da China, que é onde eu estava até agora, e onde justamente você estando na China, o Ocidente nem existe, porque é irrelevante. E é irrelevante ao processo de desenvolvimento chinês. Quando você está envolvido e imerso nessa massa chinesa e nessa massa de desenvolvimento produtivo e de economia produtiva na China, para que você vai ligar para o Ocidente, né? Isso está alienando os chineses do Ocidente, não só dos Estados Unidos, mas do Ocidente como um todo. Claro, eles vão continuar exportando para a União Europeia, porque a União Europeia precisa do que a China exporta. Mas a concentração internacional da China, como um grande empório de compra e venda global, é o sul global. A Ásia Central, a Rússia, o Sudeste da Ásia, a África, a América Latina. Então, esse eixo dos doadores e dos manipuladores bilionários sionistas americanos, a russofobia e a demência da europeia está levando ao sul global e à maioria global a um perigoso crossroads, a uma encruzilhada onde eles podem cair no risco de se tornarem reféns dessa lógica de guerra infinita. Não vai acontecer. Se isso depender de uma liderança forte entre os BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai, e mais efetiva, que em muitos aspectos não está sendo tão efetiva quanto já deveria ser agora, mas isso é uma outra conversa. Isso pode, pelo menos, pode ser um contrapoder estabelecido para, pelo menos, repelir essa lógica guerreira. E, claro, o mundo vai estar cada vez mais dividido em dois grandes blocos. Esse bloco perigosíssimo, em distopia absoluta e fora de controle, o Ocidente desmembrado, e, claro, o futuro, que é essa organização cada vez complicada, mas pelo menos está avançando do sul global, da maioria global. América Latina, África, Eurásia como um todo, diversos pontos, e, evidentemente, a Rússia e a China como os principais polos. E os principais polos de resistência dessa demência que vai continuar a fluir do Ocidente sem parar. Bom, eu acho que eu agora devo desculpas a vocês por pintar um quadro tão ah, cinza escuro, não diria negro, mas cinza escuro do que está pela frente, mas eu tentei ser o mais realista possível. Muito obrigado a vocês todos. Até a semana que vem. Tchau, tchau.